Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa Coman, eu sou psicóloga e sejam bem-vindos a mais uma palestra bônus do Conamor. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema um pouco delicado, as pessoas costumam ter um pouco de resistência em relação a esse tema, que é carência afetiva, né? Como é que eu posso lidar e o que ela é? Falar de carência afetiva, eu tô chamando de um tema delicado, porque parece assim que pessoa carente é sinônimo de algo muito ruim na nossa cultura, né? Mulher carente, homem carente, parece que a gente tem que correr dessas pessoas. E admitir a sua própria carência, muitas vezes é um processo muito difícil, né? E deixa a pessoa numa situação muitas vezes de fragilidade, de vulnerabilidade, e essa pessoa acaba se passando frente a outras pessoas como se ela fosse de alguma forma fraca, né? E isso numa cultura em que a gente sempre precisa ser forte é algo que é visto e sentido como sendo muito ruim. Mas então vamos conversar um pouco dessa carência. Antes da gente falar da carência em si, eu quero falar um pouco do amor. Pessoal, amar e ser amado é algo essencialmente humano, tá? E principalmente ser amado é uma necessidade humana básica. Existe um autor na psicologia que chama Maslow. Ele desenvolveu uma hierarquia de necessidades. O que são necessidades? São aspectos, coisas que são muito importantes para que eu sobreviva e para que eu tenha qualidade de vida. O Maslow, ele fez uma hierarquia de necessidades, falando que existem algumas necessidades que elas são mais importantes do que outras, dependendo da situação. Nós temos necessidades básicas, como por exemplo, de nos alimentar, de termos segurança. Nós temos necessidades que são um pouco mais complexas, como é a própria necessidade de ser amado, de nos relacionarmos, né? Temos necessidades de autoestima, de justiça. Então, Maslow ele fez uma hierarquia e falou dessas necessidades. É um teórico muito estudado dentro da psicologia e fora da psicologia em algumas áreas também. Só que o interessante do Maslow, né, quando ele idealizou a hierarquia das necessidades, ele pensou numa pessoa adulta. Nelas, a necessidade de amor, né, ela não vem como uma necessidade básica, ela vem como uma necessidade um pouco mais complexa. Mas quando a gente pensa em uma criança, um bebê, né? A gente observa o tanto que o amor é uma necessidade de sobrevivência. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Por que o amor é tão importante na vida das pessoas? Evolutivamente, o amor é uma questão de sobrevivência. Uma criança, quando ela não é amada, ela corre muito risco de morrer. Quando um bebê ele não é amado dentro da barriga da mãe, ele corre o risco de ser abortado. Quando ele nasce e ele não é amado pelos seus familiares, especialmente pela sua mãe, ele corre o risco de ser abandonado. A gente vê muito aí as notícias de que crianças sendo abandonadas na lata de lixo, né? Ele corre o risco de ser abandonado. E pior ainda, né? Se ele corre o risco de ser negligenciado, e a gente também escuta histórias de crianças em situações terríveis, ou ser maltratado e ser abusado. Então, a questão de ser amado para o ser humano é uma questão básica, é uma questão realmente de sobrevivência. Sem isso, muito de nós poderíamos morrer. Por isso que o amor, muitas vezes, a gente não entende por que nós temos tanto essa necessidade de ser amados. Porque é uma questão básica de sobrevivência. E o amor, ele está associado ao desenvolvimento humano, à saúde. Então, pessoas que são amadas ao longo do seu desenvolvimento, elas tendem a se desenvolver de maneira mais saudável, aprender com mais facilidade, ter mais sucesso nos seus relacionamentos, mais sucesso profissional. Então, o amor é algo básico do ser humano. Essa necessidade de ser amado é algo básico. Mas o que acontece, né? Nem sempre essa necessidade ela é nutrida pelos pais. Nós sabemos que, infelizmente,
por N motivos, por vários contextos sociais diferentes, nem sempre os pais conseguem nutrir essa necessidade de amor, né, que muitas vezes é expressado pelo cuidado e pelo afeto. E aí a criança ela vai crescendo com esse buraco em uma necessidade que é uma necessidade básica. E é a partir daí que nós vamos começar a entender a questão da carência, tá? Mas para a gente caminhar, algo que a gente precisa entender é que quando somos crianças, o amor é algo básico. O amor, o cuidado, nós somos completamente dependentes dos nossos cuidadores. Seja os pais, os familiares, os responsáveis, nós somos completamente dependentes. Se a gente for pensar na questão da alimentação mesmo, quando nós somos muito crianças, muito pequenininhos, se os pais não nos alimentam, a gente corre risco de morrer de fome, porque a gente ainda não tem nem a capacidade para nos alimentar. Na medida que a criança ela vai crescendo, uma criança saudável, ela vai saindo dessa dependência completamente, né, essa dependência total dos pais, e vai começando a criar a sua independência aos poucos. Então, enquanto um bebê ele precisa de alguém para dar comida na boca dele, um adulto, ele faz sua própria comida, ou então ele manda comprar sua própria comida, ele se vira de alguma forma para dar conta das suas necessidades. Então, quando somos crianças, nós não conseguimos suprir as nossas necessidades básicas. E na medida que a gente vai crescendo, o ideal seria que a gente aprendesse, né, nas nossas relações a suprir as nossas necessidades básicas. Então a gente caminha da dependência, da total dependência, né, dos nossos cuidadores para uma independência enquanto adulto. Guarda isso é muito importante, porque o que a gente vê são adultos hoje muito infantilizados. São adultos que muitas vezes não conseguem lidar com questões básicas da própria vida, justamente porque ao longo do seu desenvolvimento não foram nutridos de maneira adequada e ficaram de alguma forma presos e infantis em alguns aspectos. E esses adultos eles têm muito medo de não dar conta da realidade, porque não se sentem capazes e competentes de cuidar de si mesmos. As pessoas que são carentes, geralmente, elas têm esse buraco, né, de nutrição emocional ao longo da vida e muitas delas não se sentem competentes, né, para cuidar de si mesmas. Isso é um grande problema. Mas então, para a gente falar de carência, né, eu gostaria de falar então de nutrição. Por nutrição, eu vou chamar de aquilo que é fonte de sustento, alimento, nutrimento, né? Então, aquele que nos nutre. Quando a gente pensa no alimento físico, na comida, a comida é aquilo que o nosso corpo precisa para estar nutrido, para que ele funcione de maneira saudável, não é verdade? E o que seria nutrir? Nutrir é a capacidade de prover esse alimento, de prover substâncias nutritivas para uma outra pessoa, né? Então, nutrição, essa fonte de sustento, nutrir é a capacidade de prover para o outro. E aí eu quero chamar esse conceito de nutrição, né, para dialogar com as questões psicológicas. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção ou para entender que nós também somos nutridos emocionalmente e psicologicamente. Do mesmo jeito que a gente tem a nossa nutrição do nosso corpo, nós também temos a nutrição dos nossos aspectos emocionais e psicológicos. Essa nutrição psicológica é o provimento dos alimentos afetivos. Por exemplo, é a partir dessa nutrição que a gente desenvolve a nossa autoestima, a nossa capacidade de reconhecer a nós mesmos e a nossa capacidade de reconhecer ao outro. Então, essa nutrição psicológica, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento emocional e para que a gente consiga se perceber como saindo da dependência para essa independência emocional. Quais são, então, esses alimentos afetivos, né, que são tão importantes para o nosso desenvolvimento?
O cuidado é um grande alimento afetivo, a atenção, o afeto e o amor. Então, esses são alimentos que todos nós temos necessidade. Alguns, hoje, por uma série de dificuldades ao longo do desenvolvimento, têm mais necessidade do que outros e nós vamos descobrir por quê. No desenvolvimento emocional, existe esse ajustamento do eu com o mundo, né? Então, na medida que eu sou criança, eu fico muito ainda refém desse mundo. Quem é o mundo da criança? São os pais, são os familiares, né? Na medida que eu vou sendo nutrido emocionalmente, que eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, eu vou estruturando um eu que ele é mais forte, ele é mais fortalecido e ele consegue então lidar com esse mundo de uma forma que seja mais criativa, ele é mais independente, ele é mais ativo. Esse deveria ser o caminho, né, que todos nós faríamos quando a gente se desenvolve. Quem que então vai nutrir? Geralmente são os cuidadores. Os cuidadores que a gente geralmente pensa são mãe e pai, mas não necessariamente precisa ser minha mãe ou meu pai a me nutrir emocionalmente. Outros cuidadores, como os avós, os irmãos, outras pessoas importantes, elas podem fazer esse papel de nutrição e ter resultados muito bacanas de desenvolvimento. Apreciar e clarificar as necessidades é muito importante de qual é hoje o nutriente emocional que eu sinto mais falta, né? Eu acho que é uma pergunta importante para vocês se fazerem. Eu sinto mais falta de amor, eu sinto mais falta de afeto, de contato físico, de atenção das pessoas. Qual que é o nutriente afetivo que eu tenho sentido mais falta, né? Os alimentos e modos como os cuidadores oferecem o alimento são muito importantes. Alguns pais, eles oferecem amor de um jeito que as crianças nem sempre se sentem amadas. Eu escuto muitos pais falando assim, mas eu trabalho o dia inteiro porque eu amo meu filho, eu quero dar o melhor para ele. Mas se eu trabalho o dia inteiro e eu não dou atenção para o meu filho, nem sempre, aliás, boa parte das vezes, essa criança ela não sente o amor, ou seja, o pai ama, mas o amor não chega até a criança e essa criança vai sentir falta dessa nutrição emocional e psicológica, né? Esse alimentar desses nutrientes emocionais é o que vai construir na pessoa adulta a sua independência emocional, a sua independência psicológica, né? Essa capacidade de lidar por si mesmo com as dificuldades da vida, que é o que todo adulto deveria ser capaz. Como adultos, nós precisamos desenvolver habilidades para lidar com a vida. Uma criança ainda não consegue lidar com a vida porque ela ainda não tem recursos, mas eu como adulto, eu tinha que ter pelo menos os recursos, mas quando eu não tenho, porque aconteceu algum problema ao longo do meu desenvolvimento e eu não desenvolvi esses recursos, eu tenho que entender que eu tenho potencial para desenvolver, mas aí eu vou precisar encontrar formas de aprender, né, e adquirir esses recursos que ainda me faltam. A falta de nutrição. Então, o que acontece, né, quando, como eu disse, existe esse buraco nessa nutrição emocional das pessoas que acontece com muita frequência? A fome de alimento mental e emocional se comportam muito como a fome física, né? Você já sentiu fome física? Acho que todo mundo, uma vez ou outra, esqueceu de comer e começa a se sentir com aquele desconforto, né? Muitas vezes, se a gente ficar muito tempo sem comer, a gente começa a se sentir desenergizado, a gente se sente mole, a gente vai desmaiar. Então, assim como a fome física, a fome emocional, né? Ela também provoca um desconforto muito grande nas pessoas, né? Cada pessoa ela vai reagir de certa forma à fome emocional, mas ela vai provocando um incômodo, algumas vezes ela provoca uma dor muito grande, uma angústia, uma ansiedade, então ela também sinaliza de que alguma coisa não vai bem.
A carência, então, o que que é, né? O que que é a danada da carência que todo mundo acha que é algo tão ruim? A carência, assim como a carência de nutrientes, né? Quando a gente não se alimenta, é uma falta. Então, às vezes eu tô com a carência de vitamina D, por exemplo, né? Quer dizer que tá faltando vitamina D no meu organismo. A carência emocional significa que está faltando algum nutriente emocional para me nutrir em determinada área, ou seja, ou está faltando e possivelmente faltou ao longo de todo o desenvolvimento. Então, as pessoas carentes, elas têm que entender que existe uma falta. E essa falta, ela incomoda, ela dói, ela tá lá às vezes todos os dias. E a carência leva as pessoas a se comportar de várias formas, né? Que depois, quando essa pessoa para pensar racionalmente, ela se envergonha. Mas é porque ela sinaliza essa falta. E a gente vai conversar um pouco de como lidar com essa falta que a carência traz. Tem um autor muito famoso na psicologia que ele chama Bowlby, e ele fala muito da teoria do apego, né? E ele fala assim que a carência muitas vezes vai vir da perda desse contato íntimo com os cuidadores, especialmente a mãe. A mãe, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento emocional do seu filho, principalmente porque geralmente ela é a cuidadora principal, ela é que provém o afeto, o cuidado, o carinho, o amparo. Então ela tem um papel fundamental. E o Bowlby estudou durante muitos anos, né, quais eram as consequências do afastamento dessa mãe por algum motivo. E a carência afetiva foi um dos elementos encontrados pelo Bowlby. O cuidado amoroso verdadeiro e protetor de um adulto, ele é facilitador das potencialidades humanas. Ou seja, quando eu tive ao longo da minha vida essa experiência de ser cuidado e amado, isso facilita muito o meu desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento da minha autoestima e da minha sensação de segurança pessoal, que é determinante nas relações quando eu me tornar um adulto. Em relação ao amor, tem um conceito que eu acho muito interessante, que é de uma autora chamada Cardella, que ela fala o seguinte: caracteriza-se pela integração e diferenciação de um indivíduo que lhe permite ver, aceitar e encontrar o outro como único, singular, semelhante na condição humana. Então, esse amor, ele vai me permitir tanto eu me sentir integrado e parte, né, geralmente de um sistema, de uma comunidade, e ele também vai permitir que eu me diferencie das pessoas como sendo uma pessoa única. Então, o amor, ele tem esse duplo movimento. Eu vou me integrar e me conectar com o outro, isso é amor. Em alguns momentos eu vou precisar me separar dessa pessoa para eu me integrar e me conectar comigo mesmo. Essa é a dança, inclusive, do amor saudável. Eu me conecto com o outro e eu me separo para me conectar comigo. Eu me conecto e eu me separo. Existe muita dificuldade nessa dança, né, nos relacionamentos, porque algumas pessoas, principalmente as pessoas que são carentes, elas querem ficar conectadas o tempo todo. Por quê? Porque falta a nutrição que ela precisa, e nessa conexão, geralmente, ela se sente nutrida. Só que aí, muitas vezes, ela sufoca o outro porque ela quer sugar essa nutrição de todas as formas possíveis. E muitas vezes esse outro, ele vai precisar se afastar para estar com ele mesmo. E aí, nesse momento, existe uma série de desencontros, cobranças, né? Ficar em cima do parceiro, que geralmente resulta em dificuldades na relação. O amor, como é que geralmente a gente sente esse amor, né? Porque existe uma coisa que é eu saber que eu sou amado, outra coisa é eu sentir que eu sou amado. São dois aspectos diferentes, né? Muitas pessoas relatam que nas suas famílias eles sabem do amor, às vezes, dos pais ou dos familiares, mas eles não sentem esse amor, ou seja, a nutrição, ela não chega. O amor, muitas vezes, ele é percebido como aceitação. Então, ser aceito em todos os lugares, mas principalmente nas relações que são importantes, ser aceito é se sentir
amado. Aceitar o outro não quer dizer que você tenha que concordar com tudo que ele faz ou tudo que ele fala, mas é respeitar que ele é uma pessoa diferente, que ele tem o direito de ser diferente. Eu acho que a aceitação é uma das questões mais difíceis no amor. O acolhimento, né, que é esse colo, esse amparo, muitas vezes nos momentos de dificuldade. A preocupação, eu escuto muitas vezes de adolescentes que eles não se sentem amados porque percebe que os pais não se preocupam com eles. Se eles comeram, se eles não comeram, se eles estão vivos ou não estão vivos, né? Ou seja, isso chega como não amor. Então, preocupação muitas vezes é entendido como cuidado. O respeito às diferenças e o cuidado em si. Isso tudo são formas, né, de se sentir amado, que é tão importante desde lá da criança como para o adulto, né? Mas na criança em especial, isso é essencial para o desenvolvimento saudável dela, para que ela se torne um adulto também saudável, né? E a Cardella, ela fala uma questão também interessante sobre o amor, que ela fala o seguinte, que o amor nos capacita a perceber e a participar da existência do outro. Ou seja, o amor, ele me permite compartilhar e partilhar a minha vida com o outro. Isso é muito importante. E nos permite transcender as nossas limitações e é uma grande força de crescimento pessoal. Então, o amor, quando a gente se sente amado, muitas vezes a gente se sente mais seguro, né, para usar, para se arriscar muitas vezes. Isso acontece muito quando a gente está num relacionamento amoroso, que eu tenho muita segurança. Isso me traz uma energia para eu ser mais ousada muitas vezes em outras áreas da nossa vida. Olha o tanto que o amor é importante, né? Amar é uma potencialidade humana que se desenvolve na relação estabelecida dessa criança com o mundo, como eu disse, né? E nessa relação da criança com o mundo, ela aprende a amar ao outro e ela também aprende a se amar. Olha como essa relação, principalmente essas primeiras relações na infância, elas são importantíssimas, né? O sentimento de reconhecimento da criança, né? Ela vai acontecer. A criança, ela começa a se sentir reconhecida no seio da família. Ela começa a se sentir respeitada, aceita, única e merecedora de ser amada no seio da família. Então, isso é um processo muito importante. Muitas pessoas que não se sentem reconhecidas, não se sentem pertencentes à família, elas acabam também não se sentindo pertencentes em outros grupos. Isso acontece com muita frequência. Agora, em relação ao amor, o que a gente precisa entender ao longo do nosso desenvolvimento, né? A forma como a gente foi amado é fundamental para a construção de como eu me amo, tá? E eu vou convidar vocês para pensar em duas formas de amor, para você identificar como você foi amado na sua infância ou na sua vida e como você tem amado hoje. Existe uma forma de amor que a gente chama de amor incondicional, tá? Esse é o amor que geralmente a gente espera principalmente dos nossos pais. Ama-se o diferente, não apenas o semelhante. Então, eu amo o outro do jeitinho que ele é. Sabe quando a pessoa fala, eu amo você do jeitinho que você é? Isso não dá uma coisa boa pra gente? Entender que a gente é aceito por quem a gente é e mais ainda, que a gente é amado por quem nós somos, né? Ama-se a essência do outro ser, ama-se a sua existência, né? Então, eu não amo o outro por aquilo que ele faz pra mim. Eu amo ele porque ele existe no universo. Eu amo quem ele é e não o que ele faz. Promove-se nesse sentido, quando existe esse amor incondicional, existe um contato de boa qualidade, ou seja, eu consigo, então, esse contato faz com que essa nutrição emocional chegue até mim, então aí eu vou realmente me sentir amado. Você já viu que tem algumas pessoas na nossa vida que a gente briga sem problema, que a gente não tem medo de brigar? Às vezes a sua melhor amiga, às vezes pode ser sua mãe ou seu pai, seu irmão, e isso acontece muitas vezes, né, porque a gente não tem medo de perder essa relação. A gente pode não só brigar, obviamente, mas a gente pode ser quem a gente de fato é. A gente se sente à vontade para brincar, para brigar, para fazer o que for, porque a gente entende que existe um vínculo de amor e independente do que acontecer, esse amor ele vai estar lá.
Isso é a sensação do amor incondicional. O vínculo, ele é sólido, ele é verdadeiro e ele tem suporte, né, para enfrentar as dificuldades. Quando existe esse amor incondicional, as pessoas geralmente conseguem ser mais espontâneas, como eu disse, para algumas pessoas em especial, você consegue ser você mesma com muita tranquilidade, mesmo que ser você seja ser besta, ser boba, ser brincalhona, ser ridícula, né? Algumas pessoas você tem essa permissão de ser você e ainda assim se sentir amada. E é a mesma coisa, e faz com que a gente desenvolva mais autenticidade. Então, eu sou espontânea e eu sou eu mesma. A autenticidade tem a ver com eu ser quem de fato eu sou e me sentir confortável sendo quem eu sou. Ou seja, o amor incondicional, gente, é muito importante. Não é qualquer pessoa que vai dar conta de nos amar incondicionalmente, né? Mas esse tipo de vínculo ao longo do nosso desenvolvimento, ele é fundamental principalmente para a construção de como eu me relaciono com o outro e como eu me relaciono comigo mesmo. Só que nem sempre a família em especial ou as pessoas ao redor conseguem nos amar de maneira incondicional. Muitas vezes existe algo chamado amor condicional. O que é o amor condicional? É o eu te amo se. Ou seja, eu não vou te amar sempre. Eu vou te amar se você se encaixar em determinadas características, padrões e comportamentos que eu acho que é adequado, né? Quando a gente tem essa sensação que eu só serei amado se eu perco a espontaneidade. Porque existe um se aí, eu não sei se eu serei amado a qualquer momento, né? E aí eu fico mais travado, eu fico com mais medo, porque eu tenho medo de perder o amor das pessoas, porque eu sei que existe um se. Eu sei que a qualquer momento esse amor ele pode ir embora. Então esse medo de ser abandonado faz com que a gente perca toda a nossa espontaneidade. E quando isso acontece na infância, pessoal, esse amor incondicional, ele faz com que a gente entenda ou assimile que muitas vezes não somos dignos de ser amados, ou nós não somos merecedores de sermos amados. E isso é um buraco emocional terrível, terrível, gente. Uma criança que cresce com essa dúvida se realmente vale a pena ser amada, né? Ela cresce com um buraco emocional terrível. Isso vai ter com certeza consequências na vida dela em várias áreas e no amor em especial a consequência costuma ser muito ruim. Essa pessoa ela tem uma autoimagem negativa, então ela não se vê como sendo algo bacana, muitas vezes ela não gosta do seu corpo, ela não se vê como sendo inteligente ou como tendo capacidades, né? Ela tem essa sensação de inferioridade, geralmente desenvolve uma baixa autoestima, se sente culpa, é a pessoa que qualquer coisa que ela faça de errado, né? Como parece que o se é uma cláusula de que eu sempre tenho que fazer tudo certo, quando eu faço qualquer coisa de errado eu me sinto muito culpada e eu tenho medo de não ser amada. Eu também costumo me sentir muita vergonha quando eu erro. Isso tudo se remete a esse medo de não ser digno de amor. O que acontece com as pessoas que são amadas condicionalmente, né? Isso inibe o potencial dela de se amar e de amar as outras pessoas. Como eu disse, isso cria um buraco emocional na vida dela, né? Que tem consequências em várias áreas quando essa pessoa se torna adulta. Inclusive, para essas pessoas que têm esse amor condicional ou que foram privadas de amor ao longo da vida, a carência é uma experiência muito comum. E é uma carência que muitas vezes acompanha, essa carência emocional é algo que acompanha essa pessoa ao longo da vida, mas que quando ela se torna adulta, muitas vezes isso é canalizado para os relacionamentos amorosos. A ausência do amor faz com que as pessoas, então, não se sintam merecedores, e quando eu não sou merecedora, eu começo a tentar conquistar o amor. Só que para eu conquistar o amor, parece que eu tenho que provar de alguma forma que eu realmente sou boa. Então, as pessoas que têm essa autoestima baixa, que não se sentem dignas de serem amadas, geralmente elas se lançam, né, em relacionamentos onde elas precisam provar o seu valor.
E, gente, é muito cansativo ter que provar o tempo todo para as pessoas o seu valor. Porque parece que quando eu provo para o outro o meu valor, eu acredito de alguma forma que eu realmente tenha valor. Isso, eu queria abrir um parênteses, que isso acontece muito com mulheres em especial que se interessam por pessoas que são frias e indiferentes, né? Parceiros que são frios, indiferentes, que não são muito interessados, não são cuidadosos. Parece que conquistar um homem que é frio, né, que não se abre para ninguém, seria provar para si mesma que ela é merecedora de amor. Conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas assim. E geralmente essa pessoa se envolve em relacionamentos muito difíceis e acaba se sentindo muito mal quando termina. Quando acontece essa percepção de que então eu não mereço amor, eu preciso conquistá-lo, eu preciso provar para as pessoas que eu sou digna de ser amada, para que eu acredite em mim, acontece o que a gente chama na psicologia de cristalização. A minha percepção ela fica enrijecida, parece que eu só tenho aquele caminho, né? E é interessante que essas mulheres muitas vezes elas não conseguem enxergar outras pessoas, né, que de fato poderiam dar amor para elas. Elas precisam tanto provar que elas tendem a se sentir atraídas por esses homens que são indiferentes, distantes, secos e às vezes problemáticos, né? Essa falta de amor também faz com que a gente desenvolva o que na psicologia a gente chama de um falso self. O que é isso? Eu vou criar uma imagem para as pessoas, mas essa imagem não corresponde a quem de fato eu sou. Sabe quando você começa a fazer as coisas para agradar os outros? Eu quero fazer as coisas para que as pessoas tenham uma imagem positiva de mim, mas muitas coisas que eu faço não correspondem realmente a quem eu sou ou o que eu gostaria realmente de ser feito, né? E, gente, é muito cansativo ter que agradar as pessoas sempre. E sabe o que é pior? Eu agrado as pessoas porque eu quero ser amado por elas. Mas no final eu nunca me sinto realmente amada. Sabe por quê? Porque eu sempre vou ficar com medo de deixar de agradá-las. E se eu deixar de agradá-las, eu posso perder esse amor. Porque é o quê? Condicional. Quando eu faço muito pelo outro para agradar, eu sempre vou ter a incerteza de: será que quando eu deixar de agradar, essa pessoa ainda vai me amar? Será que se um dia eu errar, essa pessoa vai me amar? Ou se um dia eu precisar falar um não para ela, essa pessoa vai me amar? Então são lugares, né, que essas pessoas se colocam em lugares muito difíceis e de insegurança e de medo de abandono o tempo inteiro. E o que acontece então, né? Essas pessoas que crescem dessa forma, com essa privação de amor ou com esse amor condicional, acabam se tornando adultos inseguros, famintos por amor e dispostos a tudo para conquistar esse amor, inclusive comprometer a sua saúde emocional e até mesmo a sua saúde física. E geralmente, gente, a fome por amor é tão grande que isso se repete na vida da pessoa. Você conhece uma pessoa que está sempre em relacionamentos ruins e está sempre buscando amor nos relacionamentos? Essa geralmente é uma pessoa faminta por amor e é uma pessoa que a gente sabe que é carente, que às vezes ela mesma sabe que é carente, né? E essa carência muitas vezes te coloca em situações de vulnerabilidade nos relacionamentos ou te coloca em situações que sejam ruins. Todo esse processo que eu descrevi, de não se sentir digna de ser amada, de tentar provar para o outro o seu valor, de ter que agradar para sentir que os outros gostam de você, todas essas características fazem parte de um quadro emocional que a gente chama de dependência afetiva, né? Então, a pessoa que ela é dependente, ela é faminta por amor, ela tá sempre à procura de formas, né? Geralmente, nos relacionamentos amorosos isso fica mais evidente, mas às vezes com os amigos ela tá sempre à procura de receber qualquer tipo de afeto. E como ela tá muito faminta, muitas vezes essa pessoa acaba recebendo migalhas de afeto. E, gente, viver de migalhas é muito triste, né? Mas como a privação, a desnutrição é tão grande,
essas pessoas se sujeitam a viver de migalhas, às vezes durante anos, né? Mas se mantêm desnutridas, porque migalhas emocionais não são o suficiente para nos nutrir emocionalmente. Mas então tá, o que eu vou fazer então com a minha carência, né? Eu infelizmente, a minha vida foi realmente essa vida, eu não tive o tanto de amor que eu precisava, tá? E tem um buraco emocional em mim, eu tenho esse desespero por amor, essa urgência por ser amado. E o que eu vou fazer com isso? Como é que eu saio disso, né? Esse é um processo, pessoal, que nem sempre é fácil sair, tá certo? Muitas vezes, primeiro, eu tenho que tomar consciência de que esse processo é meu, isso tem a ver com a minha história. Essa carência, ela não é a vilã, ela só é um sinal de que algo não está bem e que precisa ser olhado com cuidado, tá certo? Só que aí vem o conflito, né? Aliás, a dificuldade das pessoas de entender como sair da carência de uma maneira que seja mais saudável. Então, lá na minha infância, eu não fui nutrido, e aí às vezes eu cresço um adulto desnutrido que vou atrás de nutrição. Mas como é que eu acredito que eu vou encontrar essa nutrição? Eu acredito que o outro, meu namorado, meu marido, ele tem a responsabilidade de me nutrir, porque eu preciso dessa nutrição. Geralmente é esse o raciocínio. Então, as pessoas que estão à procura de amor, que precisam ser amadas, têm essa necessidade de ser amadas, elas acreditam que é o outro que é responsável por nutri-las. Só que veja bem, pessoal, quando eu falo de um adulto, esse panorama muda. Mesmo você não tendo sido nutrida ao longo da sua vida, quando você se torna um adulto, você passa a ter responsabilidade pela sua própria nutrição. E quando eu transfiro essa responsabilidade para uma outra pessoa, além de tornar uma relação muito pesada, tá certo? Eu começo a desenvolver uma relação infantil com essa pessoa. Veja bem, não é o bebê que precisa ser nutrido pela mãe porque ele não consegue encontrar alimentos, não é lá o bebê? O adulto não. O adulto ele tem capacidade de encontrar os alimentos dele, seja o alimento material, né, como o alimento emocional. E é daí que a gente tem que partir, tá certo? Então eu preciso me responsabilizar pela minha própria nutrição e pela minha própria vida. Mas, Luísa, como é que eu faço isso? O amor que a gente precisa nesse momento para a gente aprender a se nutrir não é o amor do outro. É o amor que eu preciso desenvolver por mim mesma. Isso é que eu acho que é a grande dificuldade, porque eu vejo as pessoas investindo tanto no amor do outro, mas investindo quase nada no amor por si mesmo. E aí não nutre. Aí parece que o tanto de amor que o outro te dá nunca é o suficiente, né? Tem pessoas que conseguem encontrar bons parceiros, mas que o tanto que o parceiro dá nunca é o suficiente para tapar esse buraco emocional, essa carência afetiva desenvolvida ao longo da vida. E não é mesmo, tá? E não é justo exigir que o seu parceiro dê conta de uma história que é sua. Então, se você realmente quer se libertar dessa carência, você precisa se responsabilizar pela sua felicidade, você precisa se responsabilizar pela sua nutrição emocional. Você é um adulto, você tem competência e capacidade de se nutrir, mas para isso você precisa desenvolver a habilidade de se amar. Senão você não vai conseguir se nutrir, você vai continuar sendo uma pessoa desnutrida e à procura sempre de alguém para te nutrir. E isso é dependência emocional, isso não é amor, tá certo? Eu preciso identificar então e desenvolver recursos de autonutrição, gente. O que me nutre emocionalmente? Eu preciso ver quais são as atividades na minha vida que nutrem, né? A minha necessidade de conhecimento, a minha necessidade de reconhecimento. Eu tenho que encontrar formas de eu me reconhecer primeiramente, de eu me respeitar, de eu me cuidar. Gente, eu vejo quantos adultos que não sabem cuidar de si mesmos, que não cuidam da sua saúde. Existem adultos que nunca marcaram um médico na vida, que precisa às vezes da mãe ou da esposa, ou do esposo, né? Marcar um médico. Isso é uma coisa simples, você é um adulto, você consegue fazer essas coisas por você mesmo. Mas é claro que é muito mais
cômodo, né? Ter alguém para fazer isso pra gente. Mas se você quer realmente aprender formas, a começar a acreditar na sua capacidade de sobreviver sem o outro, que isso é importantíssimo para a independência emocional, você precisa se arriscar a se nutrir, a resolver seus próprios problemas, a marcar seus próprios médicos, a lembrar de tomar seu remédio, que são coisas que você precisa fazer por você. Você é responsável pela sua própria nutrição. E a partir desse processo todo, a gente resgata a autoestima. Você vai começar a aprender a se amar, porque aí você, dando conta de fazer as coisas por si mesmo, você começa a se sentir digno. Eu fico tão feliz quando eu escuto algumas das minhas pacientes falar: Luísa, eu me senti tão digna. É quando a pessoa faz por si mesmo, quando ela se faz ser respeitada, quando ela não fere as suas vontades, não fere os seus princípios para agradar o outro, ela resgata esse sentimento de dignidade, de merecimento de amor. E isso, gente, é transformador, não só nos relacionamentos amorosos, mas na vida inteira dessa pessoa. Quando a gente encontra em nós mesmos a nossa fonte de nutrição, isso é absolutamente transformador. E aí a carência, a falta, ela deixa de existir. Porque toda vez que a falta vier, eu vou encontrar recursos para nutrir aquilo que me falta. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vocês que são adultos, encontrem formas de se nutrir emocionalmente. Vão atrás de desenvolver sua autoestima. Não estou falando que é algo fácil, que é algo que vai acontecer de um dia para a noite, mas esse processo de aprender a se cuidar é um processo que ele é extremamente necessário se você quer desenvolver relacionamentos amorosos saudáveis e se você quer desenvolver uma relação saudável com você mesma. E é um processo que vale a pena. Eu que acompanho as pessoas nessa jornada, eu sou testemunha do tanto que vale a pena investir em se tornar sua própria fonte de nutrição. Tá certo? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Estou à disposição. Um grande abraço e até breve.